Pode começar, Araceli. Boa tarde. Iremos apresentar um trabalho sobre terra armada da disciplina Mecânica dos Solos. O nosso grupo é composto por eu, Iracema Lemos, Priscila Carvalho, Lucas Silva, Luiz Neto e Marcos Aurélio, onde será abordado na apresentação. Primeiro tópico: aplicabilidade, metodologia, eficiência e técnica. Segundo tópico: tipos de empuxo, ativo e passivo. Terceiro tópico: vantagens e desvantagens. E quarto tópico: exemplos na construção civil. Bom, primeiramente vamos abordar sobre a aplicação prática da terra armada. É uma metodologia simples e rápida, podendo ser executada em locais pequenos e restritos, e ela segue três passos. Vejamos. Primeiro são colocadas escamas, que são esses painéis pré-moldados de revestimento, como é mostrado na imagem. Essa escama tem que formar uma superfície vertical, sendo a primeira camada de placas colocada sobre uma base de concreto, que serve como fundação. Esta base deve ser apoiada em materiais resistentes, como um solo compactado ou um solo cimento. A fundação da base, das escamas e aterro deve ser da mesma natureza, a fim de vetar recalques, diferenciais e esforços de tração não previstos nas tiras metálicas. A colocação deve ocorrer em linhas horizontais sucessivas, sendo o aterro executado junto à elevação das escamas, como é visto na imagem também. As armaduras são essas tiras metálicas que são colocadas perpendicularmente às escamas, a não ser que seja indicado no projeto. Aí, quando é indicado no projeto, pode ser que ocorra uma colocação em uma direção diferente, e são fixadas as escamas com parafusos. Agora, o espalhamento e compactação da camada de aterro. Ela é regida pela NBR 7182, solo, ensaio e compactação, e não deve danificar ou deslocar a posição original das armaduras ou camadas, e também ela deve obedecer às especificações do projeto. E, próximo dos parâmetros, ela deve ocorrer uma vibração lenta e cuidadosa. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre os tipos de empuxo. No meio alternativo de solos reforçados, ocorre o aproveitamento do empuxo passivo para reagir à força de tração retirante que é gerada pelo esforço horizontal que o solo coloca na placa de concreto e ao empuxo ativo no bloco. Deste modo, como no sistema tradicional de terra armada, ocorre a verificação da estabilidade do muro de contenção, que é preciso fazer-se análise das estabilidades internas e externas. Essa supervisão da análise interna, ela ocorre para o método alternativo de terra armada, que é executado por meio do equilíbrio das forças horizontais, tornando-se essas forças o empuxo passivo, o empuxo ativo e o esforço da tração máxima nas armaduras. O empuxo passivo é a pressão limite entre o solo e o muro produzido quando existe uma tendência de movimentação no sentido de comprimir o solo de forma horizontal. E o ativo é a pressão limite entre o solo e o muro produzido quando existe uma tendência de movimentação no sentido de expandir. Agora vou abordar as vantagens e desvantagens. As vantagens do emprego dos muros de terra armada em estrutura de engenharia civil se dão pelo seu processo construtivo e pelo seu comportamento. Estas podem ser resumidas da seguinte forma: não necessita de uma mão de obra especializada. A relação de custo-benefício, a economia, estética de estrutura, a face pode ser adaptada à paisagem do local
estruturas flexíveis, têm uma boa reação aos deslocamentos impostos, mesmo os de maiores intensidades, sendo mais tolerantes a abalos. Os muros de terra armada têm capacidade de atingir grandes alturas. A adaptabilidade. A principal forma da utilização é como contenção de taludes em estradas e locais montanhosos. Todavia, estruturas de terra armada podem ter aplicação em ferrovias e obras industriais. Agora vem as desvantagens. Embora a aplicação de terra armada apresente grandes vantagens, essa técnica tem algumas desvantagens e limitadores de execução. Exige um espaço relativamente grande atrás da parede ou face externa para obter a largura de parede suficiente para garantir a estabilidade interna e externa. Necessidade de preenchimento granular selecionado. Projetos adequados são necessários para abordar a corrosão de elementos de reforço de aço e deteriorização de certos tipos de elementos de revestimento. Os solos reforçados não devem ser aplicados quando haja possibilidade de escavações na base, quando a armadura estiver em contato com águas contaminadas e quando estiver previstos obras de drenagem no solo reforçado. Pode passar, mas... Exemplos de caso concreto. Para melhor exposição sobre a aplicação da terra armada em casos concretos, segue abaixo alguns exemplos. Em rodovias. Com um fluxo muito grande de carros e caminhões, a terra armada ela tem um papel fundamental em suportar essas cargas por um fluxo constante. E em ferrovias, como na imagem, o trem tem que passar por uma montanha de terra. E a terra armada ela tem a função de segurar esse carregamento de terra, para que não possa obstruir a pista. Em construções residenciais, a terra armada ela serve como contenção no terreno para nivelar e suportar as grandes cargas do solo, para que ele não venha a desmoronar. Portanto, a contenção por terra armada, também conhecida como solo reforçado, é uma técnica muito utilizada e com várias aplicações, como em obras, rodovias e ferrovias, como foi mostrado. Essa técnica ela é ideal para muros que possuem uma altura muito alta ou que precisem resistir a sobrecargas extraordinárias e justamente por isso que é necessário o solo armado, para aguentar os grandes carregamentos. O princípio de funcionamento da terra armada é a incorporação de elementos resistentes à tração ao solo, gerando uma transferência de esforços que se dá por atrito entre o solo e o esforço. E o conjunto disso resulta num reforço de material composto com maior resistência, que pode ser definido como coesivo ou anisotrópico. Ainda dependendo da sua qualidade e eficiência, é importante destacar suas vantagens mais visíveis, como a fácil adaptação a vários tipos de taludes. As estruturas flexíveis suportam grandes deformações da fundação e o acabamento da face que pode ser adaptado para atender requisitos de aparência. A utilização do processo construtivo de terra armada ela teve uma grande aceitação mundial devido à facilidade e rapidez de execução. Ainda vale ressaltar que engenheiros convivem diretamente com cronogramas apertados e locais limitados. Outra vantagem no processo construtivo de terra armada é a sua maior atividade construtiva. Ocorre atrás do parâmetro e sem utilização de andaimes, sem interferir no fluxo do tráfego. Portanto, esse foi o nosso trabalho de terra armada. Muito obrigado pela atenção.